Pronto, então vamos dar início aqui à banca de trabalho de conclusão de curso da aluna Juliana da Costa Alves, que vai então apresentar o trabalho Liderança, Raça e Hotelaria. Depois ela detalha direitinho o título para todos. Então, Juliana, você tem 20 minutinhos para fazer a apresentação, fique muito tranquila. Eu já agradeço, né, a presença de todos aqui que estão, né, apoiando, dando forças aí para a Juliana nesse momento tão importante da formação dela, em especial a banca que aceitou participar aqui, né, desse momento tão importante da Juliana, em especial a Yuná, que está estreando aí com bancas, né, minha aluna do mestrado, formada em turismo, então é uma pessoa que está também em formação, mas já, né, vamos falar assim, né, num degrau um pouquinho a mais, né, porque ela já está no mestrado. E a professora Valéria, né, que é uma parceiraça aí, né, sempre contribuindo, sempre participando aí, né, das nossas bancas e trazendo excelentes contribuições, tá bom? Então, Juliana, você pode começar, fique tranquila, né, e aí eu controlo com relação ao tempo, qualquer coisa você pode me perguntar também, tá bom? Então, boa apresentação. Obrigada. Então, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Juliana da Costa Alves. Eu vou apresentar hoje o meu trabalho de conclusão de curso para o curso de hotelaria da Universidade Federal Fluminense, intitulado Liderança, Raça e Hotelaria, um estudo sobre a representação de profissionais negros nos hotéis do Rio de Janeiro. Quanto à visão geral do trabalho, ele se divide entre a introdução, seguindo para o papel do negro na hotelaria, a metodologia, a coleta de dados, resultados e discussão, considerações finais e, por fim, as referências. O que me motivou a desenvolver esse trabalho foram as minhas próprias percepções como mulher negra na hotelaria, identificando como existiam poucos profissionais negros ocupando cargos de liderança e como esses profissionais estavam, na maioria das vezes, ocupando cargos de nível operacional. Então, por esse motivo, eu senti a necessidade de compreender quais motivos contribuem para a baixa incidência de lideranças negras na hotelaria do Rio de Janeiro. E, portanto, o objetivo geral da pesquisa é compreender a presença de profissionais negros na hotelaria carioca. Os objetivos específicos do trabalho são destacar as funções majoritariamente ocupadas por profissionais negros, analisar as barreiras que impedem o acesso desses profissionais a cargos de liderança e, por fim, identificar quais estratégias as redes hoteleiras estão adotando para tornar o setor mais inclusivo racialmente. Quanto à metodologia, se trata de uma pesquisa qualitativa e exploratória, tendo como métodos de coleta de dados o questionário e a entrevista. O questionário ele foi distribuído para profissionais que atuam na hotelaria carioca. Ao todo foram obtidas 23 respostas, e a entrevista foi realizada com uma liderança negra da hotelaria de um hotel localizado no Rio. O primeiro capítulo se intitula O Papel do Negro na Hotelaria. Ele se divide em 5 sessões. A primeira, que se trata do setor hoteleiro, são apresentados alguns conceitos, importâncias e impactos da hotelaria na economia e também na sociedade. A segunda sessão, ela aborda a hospitalidade, então também traz conceitos, a importância da hospitalidade atrelada à hotelaria, e traz uma análise sobre a definição de Camargo, que diz que a hospitalidade é o ato de dar, receber e retribuir, analisando como essa retribuição muitas vezes não ocorre do hóspede para com o funcionário que está cuidando dele, e que, portanto, não ocorre essa alternância de papéis que é discutida por Camargo na definição dessa temática. Quanto à terceira sessão, os cargos de liderança, são apresentados também conceitos, as importâncias e as diferenças das lideranças dentro das organizações hoteleiras, e eu analiso a definição de Marques, que diz que o líder é responsável por dar exemplo e influenciar, e que, portanto, se dentro do hotel não existe uma liderança negra, o funcionário negro ele pode não se ver representado, e isso pode impactar a sua projeção de carreira, já que, por não ter uma figura representativa, ele pode se sentir desestimulado de alcançar posições mais altas na hierarquia hoteleira.
Quanto à quarta sessão, ela aborda a manutenção do racismo a partir da branquitude, onde são apresentados os diferentes tipos de branquitude acrítica, branquitude acrítica, e os diferentes conceitos de racismo que são discutidos por Almeida, dentre eles o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural, mas que para esse trabalho, diante dessa problemática, é mais discutido o racismo institucional, já que esse modelo ele se trata da concessão de privilégios a profissionais brancos, enquanto coloca os profissionais negros em posições de desvantagem, ainda que esses profissionais possuam qualificações suficientes para alcançar patamares maiores dentro da hotelaria. A quinta sessão aborda os programas de inclusão. Então, eu trago uma discussão acerca dos programas que estão sendo desenvolvidos pelas redes hoteleiras e de que forma esses programas estão promovendo a progressão desses profissionais, já que não basta inserir eles, também é necessário que ocorra uma progressão de carreira bem estruturada, pensando a longo prazo na carreira desses profissionais. A segunda parte do trabalho vão ser apresentados o questionário e a entrevista. Como eu mencionei, o questionário obteve 23 respostas, 13 dessas respostas são respondentes do gênero feminino, 10 são do gênero masculino. A maior parte dos respondentes possui entre 18 e 24 anos, a segunda maior parte possui entre 25 e 34 anos, a terceira maior parte entre 35 e 44, e uma pequena parte, uma pessoa somente, informou ter entre 45 e 54 anos de idade. Quando perguntados sobre como se autodeclaram, 10 participantes informaram ser brancos, 7 informaram ser pardos e 6 informaram ser pretos. Com relação ao perfil profissional desses respondentes, a maior parte deles são do Hotel Emiliano, a segunda maior parte do Copacabana Palace e a terceira entre o Hotel Porto Bay, Rio de Janeiro e Solar do Amanhecer. Os outros 6 hotéis possuem um respondente cada. A maior parte dos cargos mencionados por esses respondentes, que eles ocupam, é de estágio, o segundo de recepcionista e terceiro de cozinheiros. E quando questionados se nesses hotéis eles possuem algum papel de liderança negra, 11 dos respondentes informaram que sim, enquanto 10 informaram que não. Se tratando desses papéis de liderança negra dentro dos hotéis mencionados, eu pedi que eles informassem quais cargos eles identificam a presença desses profissionais. Alguns informaram que na direção, na gerência, na supervisão. Outros informaram que em cargos de segurança, chefes de fila e chefe de manutenção, mas que nesse sentido não se caracterizam como cargos de liderança, já que não são setores, cargos que fazem parte da estratégia da empresa, então não são cargos de liderança. Em consonância disso, após isso, eu pedi para que eles informassem em quais setores eles identificam a maior presença de profissionais negros. 16 respostas informavam governança, 12 informavam que no setor de alimentos e bebidas e 5 informavam serviços gerais. Com relação aos programas de inclusão presentes nesses hotéis, 17 dos respondentes não identificam nenhum programa nas empresas em que atuam, 5 informaram que talvez exista e apenas um respondente disse que existe um programa de inclusão. O programa se trata do Pretonomia, é um programa desenvolvido entre a UFRJ e o Hilton Copacabana. Ele foi criado para inserir e educar profissionais negros através da gastronomia dentro dos hotéis. Com relação ao racismo, 11 dos respondentes informaram ter vivenciado ou testemunhado alguma situação de racismo dentro dos hotéis, e 9 informaram que não. E quando questionados sobre a raça ser um fator limitante para a ascensão de suas carreiras, 6 respondentes informaram que sim, enquanto 5 informaram que não. Eu pedi que eles deixassem alguns de seus relatos com relação a isso. Aqui vocês conseguem ler alguns. Depois eu posso enviar para quem quiser. A segunda etapa da coleta de dados foi a entrevista. Ela foi desenvolvida com uma diretora de uma rede de hotéis de luxo, que tem sede no Maranhão e no Rio de Janeiro. Ela é graduada em Turismo e Relações Internacionais, e ela desenvolveu toda a sua carreira baseada
no setor de hospitalidade, então desde os 13 anos ela iniciou em uma escola técnica de turismo, posteriormente fez uma graduação em turismo e por fim decidiu cursar relações internacionais. Ela conta que ainda sendo uma figura de autoridade dentro dos hotéis, sendo uma líder, ela sofre muito com situações de racismo, não só dos hóspedes, mas também dos funcionários do hotel. E teve uma situação que ela mencionou que uma funcionária foi acusada de racismo por um hóspede, e essa mesma funcionária disse que não era racista, por tanto não era racista que aceitou trabalhar com ela, que era uma chefe preta. E ela se sentiu muito mal com a situação, abordou bastante sobre isso. E em outra situação, ela informou sobre um racismo ocorrido por uma hóspede, e ela diz que manteve toda a compostura dela, mas que depois ela foi para trás do hotel e chorou e se sentiu mal com a situação, e que nesses momentos a rede de apoio fundamental dela era a mãe e o irmão, e eles sempre falavam: não desiste, porque foi difícil de chegar até aqui, então persista, sabe? Vale a pena. Com relação à hospitalidade, ela trouxe uma abordagem que se relaciona muito com o que foi discutido na segunda sessão sobre a hospitalidade. Ela diz que espera que exista uma outra maneira de respeitar e tratar bem a pessoa que está cuidando de você, já que a hotelaria se trata de uma indústria do cuidado. Então, seria esse sentido da alternância de papéis, entendendo que o funcionário deve tratar o hóspede com hospitalidade, mas que também esse hóspede deve ter um cuidado com o funcionário que está cuidando dele. E ela ainda reitera essa frase, dizendo que às vezes ser bem atendido é o preço da humilhação do outro, já que muitas vezes esse hóspede negligencia essa etapa do processo. Em segundo, quando eu questionei sobre os cargos onde ela identifica a maior concentração de profissionais negros, ela diz que com certeza nos escalões mais baixos, dizendo que as camareiras são negras, os seguranças, os garçons, e que é isso, historicamente, os negros não acessam os bons meios de escolaridade e acabam ficando parados no percentual grande da massa brasileira que não consegue subir. Então, isso se atrela diretamente ao racismo estrutural da sociedade, que impede desde o princípio esse profissional negro de progredir na sua carreira profissional. Quanto às considerações finais, eu acredito que os objetivos propostos tenham sido atingidos. Eu consegui destacar as principais áreas onde os profissionais negros se concentram. Também consegui analisar quais são as barreiras que impedem o avanço desses profissionais para acessar cargos de liderança na hotelaria. E também consegui investigar e trazer informações sobre os programas de inclusão que os hotéis têm desenvolvido. A dificuldade da pesquisa e a limitação está relacionada ao questionário, por ser um público muito específico dentro do estado do Rio, eu tive dificuldade de expandir e de conseguir um número maior de respondentes para a pesquisa. Quanto aos desafios enfrentados pelos profissionais negros na hotelaria, foi possível confirmar que esses profissionais eles estão majoritariamente ocupando cargos operacionais e que o racismo estrutural da sociedade e o racismo institucional impedem sim o avanço desses profissionais na ascensão de suas carreiras para que alcancem níveis maiores na hierarquia dos hotéis, ocupando cargos de liderança. Também foi possível identificar como são pouco desenvolvidos os programas de inclusão. Para essa pesquisa, eu identifiquei um desenvolvido pela Hyatt, que é totalmente pensado e direcionado para os profissionais negros, e também o mencionado pelo respondente, o Pretonomia, que é desenvolvido pelo Hilton de Copacabana. Mas entre outros tantos hotéis mencionados e respondidos, que são ao todo 23, em torno de 23, eles não desenvolvem, não têm programas claros para os profissionais negros e que foquem, contudo, em progredir esses profissionais. Não basta somente inserir eles no mercado de trabalho, é necessário que eles progridam. Quanto aos programas de inclusão, então, como eu mencionei, foram identificados esses dois. E como sugestão para futuras pesquisas, eu sugiro que sejam feitas outros debates, outros trabalhos semelhantes a esse, que sejam desenvolvidos em outros estados do Brasil, para que a gente consiga identificar e expandir essa questão, entendendo que essa problemática, muito possivelmente, ela não faz parte só do estado do Rio, mas que perpassa outros lugares do Brasil, e que através desse conhecimento seja possível, de fato, erradicar esse problema e dar mais visibilidade para os profissionais negros. Essas foram as referências utilizadas no trabalho.
E eu agradeço imensamente a participação de todos, amigos, familiares. Agradeço a colaboração do professor Ari e a participação da professora Valéria e da Yuná. Muito obrigada a presença de todos. Obrigado, Juliana, parabéns pela apresentação. Então, vou fazer aqui, né, o encerramento dessa primeira parte da gravação. Deixa eu só encerrar aqui.